Boa tarde, pessoal do terceiro ano. Estamos aqui para mais uma aula sobre literatura. Hoje eu vou falar do modernismo português. A gente introduziu na última aula as correntes de vanguarda, né, que são influenciadoras do modernismo em geral. E hoje nós vamos falar do português e o quanto ele é importante mundialmente, tá bom? Deixa eu só abrir aqui, diminuir a câmera para a gente poder começar. Vamos lá? Bom, então quais os objetivos desta aula, né? Oferecer uma visão geral sobre o modernismo em Portugal, incentivar a leitura de textos literários modernistas, analisar trechos das obras modernistas portuguesas, contribuir para a formação de vocês, jovens leitores e reconstrutores do conhecimento, usando as tecnologias disponíveis e, consequentemente, tornando-se uma pessoa atualizada no mundo globalizado. Então, vamos começar a falar do modernismo português, né? Qual é o marco inicial do movimento lá em Portugal? Em 1825, com a publicação da revista Orfeu. Vocês podem ver aí que tem uma imagem de 3 homens, né? Esses 3 homens foram idealizadores desta revista. E essa revista, assim como o movimento modernista, ela vai representar uma ruptura nos padrões, inovação. Assim como a gente viu lá nas correntes, né, de vanguarda, como tudo é ruptura, como tudo é inovação, essa revista vai trazer as correntes para o ponto de vista literário. A escola literária modernista surge no início do século XX, após o pré-modernismo em Portugal, num período bem conturbado da história de Portugal. Daqui a pouco eu vou falar desses 3 aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho do contexto histórico, então. O modernismo, ele tomou lugar num período que ficou ali, né, permeou, ele se manteve entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Tá? A primeira aconteceu entre 1914 e 1918 e a segunda entre 1939 e 1945. Então, o modernismo português forte, assim, ele está situado aí entre o início da Primeira Guerra e o final da Segunda. Na mesma época, na mesma altura, surgia a teoria da relatividade do Einstein e a psicanálise do Freud, bem como transformações tecnológicas, eletricidade, telefone, avião, cinema, toda essa efervescência da indústria, né? Todas essas situações influenciaram os pensamentos da época e, consequentemente, o estilo desse novo movimento literário. Vocês devem lembrar que o Freud está por trás do movimento do surrealismo, que a gente falou na outra aula, né? Então, toda essa efervescência, todo esse aparato tecnológico, vamos dizer assim, as guerras, as próprias guerras, né? O fato das pessoas não saberem se eles estariam vivas no outro dia, então provoca também a depressão, a necessidade de falar o que se deseja de forma clara, rápida, sem frescura. Tudo isso influencia o movimento literário da época. Em Portugal, em 1910, era proclamada a República e surgiram 2 grandes partidos políticos. O situacionista, numa proposta saudosista, pretendia resgatar os anos de glória vividos por Portugal. Lembrem que os anos de glória vividos por Portugal são lá nas navegações, né? Os inconformados, por sua vez, almejavam uma ruptura de padrão e estilo e propunham inovação. Assim, com o lançamento da revista Águia, os situacionistas tentam reviver o passado, numa pretensão de incutir, influenciar, né, enfiar na cabeça das pessoas o orgulho de ser português, oriundo das suas grandes conquistas das navegações. E nós temos o outro partido, que são os inconformados. Eles rejeitam essa ideia, eles pretendem trazer à tona o espírito crítico. Eles, inclusive, consideram que as grandes navegações, na verdade, não foram, apesar de terem sido um grande momento de Portugal, foram uma espécie de uma âncora para Portugal, porque Portugal ficou vivendo de explorar as suas colônias, e enquanto que outros países avançavam na Revolução Industrial, Portugal ficou, segundo os inconformados, ficou parado no tempo. E os poetas portugueses não vão estar imunes a essa duplicidade de partido, né? Eles vão estar ligados ou ao situacionista ou aos inconformados. Como os poetas estão ligados com as correntes de vanguarda, a gente já consegue perceber logo em qual dos partidos eles vão se colocar, né? Vamos lá, as principais características do modernismo português. Distanciamento do sentimentalismo. O modernista português, ele não tem nada de sentimentalismo, ele não é apegado a nada que é sentimental.
Ele não é romântico, tem o pé na realidade, mas uma realidade moderna. Espírito dinâmico, todos eles têm, acompanhado das transformações tecnológicas. Eles levam essa movimentação da tecnologia para as poesias e para as prosas. Um espírito crítico e questionador. Linguagem cotidiana, que seria a linguagem do dia a dia, nada de linguagem fresca. Por quê? Eu falei no começo, eles, por causa das guerras, por causa dessa efemeridade. O que é efemeridade? É passar tudo muito rápido, a vida acabar rápido. Eles falam que eles não têm tempo de ficar escolhendo palavras difíceis que serão difíceis de ser entendidas. Eles têm que escolher palavras fáceis e de fácil entendimento para o leitor. Oposição às normas numa atitude considerada anárquica. Tudo que é norma, ele se opõe a tudo que é norma de soneto, rimas, o uso da ordem direta, da sintaxe do português. Então eles vão se afastar de tudo isso e vão fazer de um jeito muito mais bagunçado, assim, o anárquico, né? Meio que sem ordem. Originalidade e excentricidade de alguns. Ruptura com o passado, numa atitude inovadora. Bom, gente, por essas características, conseguiram situar os escritores portugueses modernistas naqueles dois partidos? É claro que eles não vão ser do partido dos situacionistas, eles vão ser do partido dos inconformados. Bom, vamos lá agora direto para a literatura mesmo. A literatura modernista portuguesa era dividida em 3 gerações, tá? De acordo com os autores e, consequentemente, com seus estilos, as gerações modernistas se dividem em 3 grandes grupos. Então, o primeiro grupo, o orfismo ou a geração Orfeu. Lembra daqueles 3 que estavam na foto lá? Eles vão aparecer aqui agora. A primeira geração modernista é assim chamada, tendo em conta que esse é o nome da publicação, a revista Orfeu, que foi o marco inicial da escola literária. Essa revista teve à frente Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Então, eles formam o primeiro grupo de modernistas. Foi um grande escândalo, pessoal. Essa revista, a publicação dessa revista e essa geração, ela teve uma duração de apenas um ano. A revista teve a duração de apenas um ano, o que aconteceu em decorrência dos problemas financeiros, após o suicídio do Mário de Sá Carneiro, que era o mantenedor da revista. O futurismo e o expressionismo, que são aquelas correntes de vanguarda que eu expliquei na outra aula, elas vão influenciar as ideias desses poetas, tá? E das outras gerações também. Vamos falar um pouquinho deles agora? Então, quem é o Fernando Pessoa? Esse nome, com certeza, vocês já escutaram em algum momento da vida de vocês escolar. Ele é um grande poeta português que nasceu em 1888 e faleceu em 1935. Ele é o mais influente dos poetas portugueses modernos e, na minha opinião, na minha humilde opinião, um poeta da sua magnificência em Portugal mesmo. Ele é considerado o segundo maior poeta de língua portuguesa. Eu sempre falo disso para vocês em aula. O primeiro é o Camões, o segundo é ele, o terceiro é o brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu Mensagem e criou heterônimos. Já vou falar um pouquinho dos heterônimos, tá? Ele tem o Alberto Caeiro, que escreveu Pastor Amoroso, poemas em conjuntos, os mais famosos. Ricardo Reis, que escreveu Prefiro Rosas e Breve o Dia. E Álvaro de Campos, que tem conhecidas poesias Ode Marítima e Tabacaria. Tabacaria é um poema que é sempre cobrado em vestibular, então vale a pena conhecer. Mário de Sá Carneiro. Quem foi o Mário de Sá Carneiro? Um homem que nasceu em 1890 e faleceu em 1915. O motor da sua obra gira em torno da sua insatisfação psicológica. Ele escreveu contos como Princípio, A Confissão de Lúcio, Céu em Fogo, bem como poesias. São exemplos das suas poesias Dispersão, Indícios de Ouro e Poesias. O Almada Negreiros, ele nasceu em 1893 e faleceu em 1970. Ele distinguiu-se também como artista plástico, mas ele escreveu muitos manifestos futuristas, textos doutrinários, peças teatrais, entre outros. Vamos pular para a segunda e para a terceira geração? A segunda geração, ela é chamada de presença ou presencismo. O segundo momento do modernismo em Portugal inicia-se em 1927, com o lançamento da revista Presença. Vocês podem ver que o nome dos momentos do modernismo, eles são influenciados pelas revistas. A revista foi fundada por Branquinho Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio. O objetivo desse grupo era dar continuidade ao trabalho iniciado lá na revista Orfeu.
O José Régio, além de escritor, foi diretor e editor da revista Presença. Escreveu Poemas de Deus e do Diabo, Jogo de Cabra Cega, Há Mais Mundos. O João Gaspar Simões, ele é influente crítico e investigador literário. Escreveu Romance numa Cabeça, Amigos Sinceros, Internato. O Branquinho da Fonseca, ele é um autor que usou também o pseudônimo de Antônio Madeira e escreveu Poemas, Marco Alhado, Bandeira Preta. Pessoal, esses 3 autores, eles são muito fortes em Portugal. Pra gente aqui no Brasil, o que a gente é cobrado a conhecer melhor é realmente o Fernando Pessoa. Mas eu tô falando dos autores para vocês terem um conhecimento, né, mesmo que superficial, mesmo que só da gente estar falando aqui rapidamente, só para vocês saberem que existem esses autores. E a terceira galera, o terceiro momento, é o neorrealismo. O terceiro e último momento do modernismo teve início em 1940, já no século XX, com a publicação de Gaibirels de Alves Redol, um poema. O Alves Redol, ele é o primeiro romancista dessa nova tendência. Ele escreveu Glória, Marés e A Barca dos Sete Lemos. Nós temos também o Ferreira Castro, um grande nome desse momento. É o autor mais importante dessa geração. Ele escreveu Emigrantes, A Selva e Eternidade. Soeiro Pereira Gomes, ele é comunista, sua obra-prima é Esteiros, escreveu ainda Contos Vermelhos e Engrenagem. Bom, vamos falar do Fernando Pessoa? Fernando Pessoa e seus eus. O Fernando Pessoa, ele tem fortes influências futuristas e cubistas. É conhecido como um caleidoscópio poético. Vocês sabem o que é caleidoscópio? Vocês lembram aquele aparelhinho que você mexe? Todo mundo fez esse aparelhinho na escola com a professora de artes, né? Ou com a professora de ciências. Você coloca um espelho e ele reflete várias cores, várias nuances. Conforme você vira, ele mostra uma cor, uma forma geométrica. Então, o que significa ser um caleidoscópio poético? Significa que a poesia dele tem essas multicores, essas multifaces. Isso tanto na poesia como na prosa e no drama dele. Então, o Fernando Pessoa, ele é muito curioso o que ele fez, a sua obra. Ele escreve uma obra como Fernando Pessoa e ele criou outros eus. Hoje em dia as pessoas falariam assim, né? Em época desses filmes, O Mercenário, e tem aquele outro filme, eu esqueci que o rapaz tem várias personalidades. Alguém falaria, professora, é múltipla personalidade? Ou o cara bipolar? Não, na verdade, ele fala que ele tinha dentro dele outros poetas. E esses poetas, eles tinham como que vida própria, eles tinham uma própria biografia, nome, sobrenome, profissão, jeito de escrever um diferente do outro. Gente, vocês imaginam isso? Ele escrever com cada um desses poetas, ele escrever de um jeito diferente, tema diferente. É muito poderoso esse Fernando Pessoa, né? Os mais conhecidos dos heterônimos dele: Alberto Caeiro, é poeta, filósofo, ele fala sobre a simplicidade da vida e ele tem a sensação como meio válido para a obtenção do conhecimento. Ele confia muito nas sensações dele. Então ele coloca na poesia dele as suas sensações. Uma frase do Alberto Caeiro muito famosa: eu não tenho filosofia, eu tenho sentidos. Outro poeta que é heterônimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis. O Ricardo Reis, ele tem uma face mais clássica, um espírito grave, um estilo elevado, busca pela perfeição das palavras e das formas e pelo equilíbrio, por isso que ele é chamado de clássico. No campo pessoal, há a consciência da passagem de tempo e da inevitabilidade da morte, ou seja, todos vamos morrer. Para o Ricardo Reis, nada resta fazer, pois o destino de cada um já foi traçado. E aí, uma frase famosa dele: ao fado, senão tê-lo. Então, vai findar a vida de todos. Gente, outro heterônimo muito conhecido é o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos é o mais afinado com a tendência modernista, particularmente com o futurismo. Ele apresenta o espírito do mundo moderno. Ele fala das máquinas, das multidões, da rapidez com que o mundo se move. Uma frase conhecida dele: eia, a todo futuro já está dentro de nós. E a gente tem o Fernando por ele mesmo, né? O Fernando sujeito poético, o Fernando Pessoa que escreve. Ele é nacionalista, ele é saudosista. Em Mensagem, ele canta Portugal sonhado por seus heróis,
Loucos e Alucinados é uma obra nacionalista que procura reviver o sonho da grandiosidade da nação. Vocês estão vendo que eu deixei 2 links aqui para vocês? Eu vou colocar também no sala de aula esses 2 vídeos. É um professor de literatura com vídeos de 3 minutos explicando a heteronímia. A diferença, num dos vídeos ele fala a diferença entre pseudônimo e heterônimo, porque muita gente pode falar, ué, mas se Fernando Pessoa escrevia como Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, não são pseudônimos quando o autor escreve um outro nome para a obra dele? Não, a heteronímia, gente, é uma coisa mais a fundo, psicologicamente falando até, porque cada um desses autores escreve de forma diferente. Quando o autor usa heterônimo, ele escreve sempre do mesmo jeito. Quer ver um exemplo legal? A autora do Harry Potter. Quando ela começou a escrever o Harry Potter, a editora dela considerou que por ela ser mulher, ela não seria respeitada pelos nerds, né? Então, como que eles lançaram os livros dela? Com um pseudônimo. Não colocaram o nome dela, colocaram J, né? J.K. Rowling. Então, esse J.K. dá a impressão de ser homem. Então, isso seria um pseudônimo. Ela escreve todos os livros do mesmo jeito, né? O heterônimo não. O heterônimo é uma coisa mais a fundo. Vocês podem ver aí, essa imagem reflete bem, né? São todos dentro do Fernando Pessoa. Apesar de todos terem a mesma aparência que são ele, cada um tem um jeitinho diferente de escrever. E aí, pessoal? Acabou a aula já? Tá bom de informação? Será? Bom, quais os próximos passos para vocês? Ver os vídeos, né? Terminando de ver esse, ver os outros 2 vídeos que eu vou postar, ler os poemas que eu também vou postar para vocês e responderem as questões do caderno, tá bom? Eu vou postar alguns poemas em formato de Word e junto questões sobre esses poemas. Pessoal, por favor, não precisa mandar foto, tá bom? Isso aqui é material de estudo para vocês. Isso é importante que vocês façam. Eu não preciso ficar que vocês me mandem foto para comprovarem que fizeram. Se vocês ficarem mandando foto, é a mesma coisa que eu estivesse carimbando o caderno de vocês. E vocês estão no 3º ano, né, galera? Então, assim, não precisa me mandar foto, não precisa me comprovar. O que precisa fazer? Corrigir. Então, vocês vão ter alguns dias para fazer e aí eu posto a correção. Ou eu vou postar em formato de Word, sem uma videoaula, ou se eu achar necessidade, como o tema é um pouco mais difícil, é provável que eu faça uma videoaula corrigindo, tá? Corrijam os exercícios. Corrigir os exercícios, nossa, fiquei com dúvida nisso, vou tirar a dúvida com a Dani. Como que você tira a dúvida comigo? Ou manda um e-mail, ou faz um vídeo, posta lá pelo Google Sala de Aula, pela própria atividade, tá bom? Não fiquem com dúvida, tirem as dúvidas, eu atendo sempre, eu entro no mural, vejo que tem dúvida, respondo, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, viram os vídeos, leram os poemas, responderam as questões, vocês corrigiram, aí vocês coloquem um ok feito na própria atividade e envia para mim. Quando vocês enviarem isso para mim, eu vou constar como participação, é o carimbo, tá bom? Quem não está mandando ok feito, eu não sei se está fazendo ou não. E aí o que vai acontecer depois? A próxima atividade, aí vem uma atividade para nota. Então a gente vai fazer uma atividade para nota, a gente já fez uma sobre a parte inicial do modernismo, que foram as correntes, que vocês fizeram nos vídeos. Quem não fez o vídeo ainda, pessoal, faça, envie esse vídeo. Uma atividade rápida, de 1 a 3 minutos, fazer um vídeo falando sobre qual corrente que vocês tinham se identificado, né? Tá explicado lá no outro vídeo, não vou falar de novo. A segunda atividade, que é sobre artigo de opinião, eu vou postar para vocês em forma de formulário e uma atividade sobre modernismo português em forma de formulário. Mas tudo isso após vocês seguirem todos esses passos que estão aqui. Tá bom? Gente, beijo para todos. Espero que tenha sido uma aula não cansativa e que tenha esclarecido bastante o conteúdo para vocês, tá bom? Esse é um conteúdo interessante, que ele está muito disponível em YouTube, né? Se vocês ficarem em dúvida com alguma explicação minha, não quiserem tirar dúvida comigo, assim, não quero esperar para tirar dúvida com a Dani, já vou procurar, tá correndo atrás dessa informação, né, sobre esse assunto, e já vou procurar algum vídeo. Tem um monte de vídeo, pessoal, tem um monte de vídeo no YouTube, tem um monte de professor estranho, mas tem um monte de professor muito legal. Mas assim, eu acredito que a minha aula já foi satisfatória aí para vocês entenderem o modernismo português. Beijo para todos, fiquem bem.